E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, o último podcast dessa semana para falar sobre a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Expectativa aí para essa 19ª rodada, porque a gente vai ter um duelo entre os líderes, né? O Flamengo e o Santos, uma partidaça aí, muita expectativa em cima dessa grande partida aí que pode definir, né, o primeiro aí colocado do primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro. Cara, uma partida rodeada aí de expectativa. Eu acho que não só por ser líder e vice-líder, mas também por serem dois gringos, né? Serem dois técnicos de fora, estrangeiros, e ainda mais rodeado ainda, apimentado, temperado um pouco mais pelas declarações do Jorge Jesus. Eu não queria muito entrar em polêmica aqui, porque foi uma declaração feita, uma entrevista que ele deu há muito tempo, né? Já faz um ano, aí, mais de um ano, e foi sair só agora, né? Onde ele comentou que os técnicos brasileiros estão ultrapassados. Então é uma partida rodeada aí de muita de muito tempero aí, de muita pimenta, né? Porque todo mundo agora, obviamente, depois dessa declaração, eu acho que todo mundo é um pouco consciente, né? Acho que não tem essa. O Cuca deu uma declaração, obviamente, eu acho que ele não entrou em polêmica, né? Mas o que ele comentou foi o seguinte: só para resumir, ele falou, cara, pergunta para ele agora o que ele tá achando, né, dos técnicos brasileiros depois de ter jogado com os caras, porque até então ele estava vendo de fora, né? Ele via é, os jogadores brasileiros, a seleção brasileira, e ele tinha uma visão totalmente externa de tudo aquilo que acontece aqui no futebol brasileiro. Agora, obviamente, eu acho que o Cuca foi certeiro, ele não quis entrar em polêmica, claro, obviamente, um pouco descontente com tudo isso, com essa declaração, né? Mas é, eu acho que foi o certo, né? O Jorge Jesus também, eu acho que também fez o certo. Ele não entrou em polêmica, não quis dar entrevista depois disso, até porque não tem porque ele dá nenhuma entrevista. Eu acho que ele expôs uma opinião pessoal, né, daquilo que ele estava vendo naquele momento de futebol, e vendo de fora do Brasil, essa é a perspectiva que tem. Eu não sei por que tanta gente entrou em polêmica com isso, porque toda vez que tem, pelo menos nas mais recentes Copas do Mundo, né, onde o Brasil foi eliminado, sempre depois de uma Copa do Mundo a gente vê um monte de crítico, um monte de comentarista comentando que o futebol brasileiro precisa se modernizar, que o futebol brasileiro é ultrapassado. Então eu não entendo por que toda essa esse bafafá aí, né, todo esse vucu-vucu, esse tumulto aí em torno disso. Eu acho que acho que a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Nós temos que olhar para nós mesmos e a gente tem que parar um pouco de hipocrisia, porque é aquilo que eu falei, né? Você pode ver, pega aí qualquer vídeo que você possa ver, procurar na internet dos comentaristas pós-Copa do Mundo, né? Tirando, acho que essa última, né, a do Tite, que foi talvez a eliminação, eu acho que menos doída, né, onde todo mundo defendeu a permanência do Tite. Claro que muita gente criticou as escalações do Tite, né, a insistência com alguns jogadores, mas eu acho que, no geral, foi um saldo muito mais positivo. Foram críticas muito mais positivas em relação ao que foi, por exemplo, do Felipão, do Dunga, onde a imprensa caiu em cima, né, e muita gente criticando, né, o futebol brasileiro como um todo, como é gerido, né, a questão da CBF. Então acho que a gente tem que parar um pouco de hipocrisia, sim, né? Porque por que só a gente pode falar mal do nosso futebol? Por que um técnico estrangeiro não pode falar, né? É a opinião pessoal dele. E eu acho que a gente tem que respeitar, né? Se o cara tem essa opinião, ele tem a opinião dele por uma série de fatores que ele observou. Ele, como é um técnico experiente, vem mostrando aí exatamente isso, um conceito um pouco diferente daquilo que a gente estava acostumado. Então ele traz isso de novo, essa visão de futebol que ele tem, e dentro dessa visão de futebol que ele tem, naquele momento, né, talvez hoje ele até tenha essa mesma visão. Ele só não vai compartilhar isso justamente para não causar mais polêmica. Eu acho que essas polêmicas que se geram, esse bafafá, inibem, né? Porque aí o cara vai lá e em vez de expor de fato, né, a visão dele, a opinião dele, né, e expor aí e discutir o que pode ser melhorado, não, o cara vai se conter, ele vai preferir não entrar em polêmica e vai ficar calado. E tudo,
e o tudo que podia se tirar de bom disso, não vai sair absolutamente nada de bom. Então é um confronto que entra nesse toda essa polêmica, porque são 2 técnicos que são gringos, né, um é português, o outro é argentino, então e os 2 são, estão liderando aí o Campeonato Brasileiro, então, eu vi gente falando: "Ah, tem um certo fundo de verdade isso que ele falou", porque, eh, a gente vê aí no topo da tabela 2 times que são, comandados por técnicos que não são do Brasil, né, mas, claro, eu pessoalmente eu não concordo, né, que os técnicos brasileiros estão ultrapassados, porque se a gente pegar, por exemplo, o Sampaoli está no Santos desde o começo do ano e não conseguiu nenhum título até agora. O Jorge Jesus chegou aí um pouco depois, mas ele também não teve, ele teve aí, um campeonato em disputa que foi a Copa do Brasil e ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense, comandado por um brasileiro. Então não concordo, mas eu acho que é uma opinião que tem que ser respeitada, de um profissional que vem fazendo um excelente trabalho, e tudo aquilo que ele pode agregar e que ele podia e que ele pode agregar, muito disso a gente pode perder justamente por causa disso, porque o cara não pode ser sincero e expor uma opinião pessoal. Então acho que essa é a minha visão, cara, eu acho que tem que falar mesmo, eu entro de novo, naquela questão, acho que a gente tem que acabar com a hipocrisia, né, se todo mundo pode falar mal do futebol, se todos os brasileiros podem falar mal do futebol brasileiro, que está ultrapassado, que tem isso, que tem aquilo, organização da CBF e tal, por que os outros não podem falar? Os outros podem falar sim. Eu acho que qualquer tipo de crítica, ela tem que ser observada e por mais que que ela não seja construtiva, eu acho que a gente tem que ter a humildade de ouvir, né, e de tentar tirar algo bom disso, né? Porque quem ganha com isso é exatamente o futebol brasileiro, que tem a oportunidade de ver 2 técnicos de fora, né, comandando 2 equipes brasileiras e os 2 vêm fazendo um bom trabalho, né? Não ganharam nenhum título até agora, né? O Jorge Jesus está numa situação um pouco mais confortável se pensar em título, né? Mas de repente pode terminar esse ano eh eh, sem nenhum título, mas não deixa de a opinião dele, ele pode não mudar a opinião dele, continua achando que o futebol do Brasil seja ultrapassado, né? Eu cheguei aqui, estou tentando entender, tive um ano para entender como é que funciona, o futebol sul-americano, a questão das viagens, tudo as viagens são muito mais longas, desgastantes, tudo é, são, é um conjunto de fatores que torna um pouco mais difícil o campeonato, mas eu não tiro a minha visão, eu continuo concordando com aquilo que eu falava, então de repente o cara que podia agregar um pouco, deixa de agregar porque ele tem que ser conservador, ele tem que ser contido nas suas palavras, porque senão a imprensa cai em cima, os torcedores caem em cima, os outros clubes vão cair em cima. Então eu acho que a gente tem que pôr um pouco a mão na consciência e, cara, respeitar a opinião dele, ainda mais se foi há mais de um ano, não tem porquê gerar qualquer tipo de tumulto em cima disso, né? Ele, depois, obviamente, depois dessa partida contra o Santos, ele vai dar uma coletiva e ele vai falar mais sobre o assunto, né? E provavelmente vai ser mais político, né? Não vai querer entrar em polêmica, obviamente, para não cair no desgosto, né, das outras torcidas, dos outros clubes, e se tornar um alvo aí, digamos assim, se tornar um alvo, né? Eu estou falando alvo, mas se tornar aí clube a ser batido, né? Todo mundo vai fazer de tudo, seja de maneira esportiva ou antiesportiva, para tentar parar o Flamengo. Eu acho que ele vai ser mais político, infelizmente, não vai expor a sua opinião sincera. Eu acho que a gente perde com isso, né? De uma belíssima oportunidade de aprender um pouco mais, né? De um cara que está trazendo alguma coisa um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Então eu acho que vamos um pouco mão na consciência, deixa o cara ser sincero, deixa ele falar mesmo, né? Obviamente, depois dessa entrevista que caiu na imprensa, muitos clubes vão jogar contra o Flamengo de uma maneira diferente, com uma postura diferente, assim como aconteceu com os uruguaios, depois da declaração do Melo, chegou no Palmeiras falando que se tivesse que dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa. E aí todo mundo ficou sentido. Cara, a gente tem mais 15 anos, a gente tá no ensino médio, uma declaração que ele fez, e não vai sair daí da tapa na cara de Uruguai, né? Aí causou todo mundo lá na disputa da Libertadores, e os caras falaram
foi por culpa do Felipe Melo. Cara, vocês são adultos, né? Vamos, vamos ser adultos, vamos se comportar como adulto, né? Não tem desculpa, não tem essa de declaração do Felipe Melo deixou os caras, deixou os jogadores atacados, deixaram os caras puto da vida. Então, perdão da palavra aí, mas deixaram os caras pé da vida. Cara, vocês não têm mais 15 anos, né? Vamos parar de. Vamos parar de chororô, vamos parar de mimimi, deixa o cara falar o que ele tem que falar, porque eu sou daquela linha, né, daquela galera que pensa assim, o futebol tá ficando muito chato, porque é tudo muito político, é tudo questão de fair play. Claro que eu acho que tem que ter lealdade quando se joga o futebol, mas eu acho que essa questão de ser muito político, de tudo pensar em fair play, eu acho que tira um pouco da graça do esporte, né? O esporte é tão legal quando se tem aquelas rivalidades, quando aqueles jogos à flor da pele. Eu me lembro recentemente, aí, num passado recente, né, quando o Lucas Lima estava no Santos, sempre que ia jogar contra o Palmeiras, ele fazia uns posts na rede social provocando, e o duelo entre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, era um duelo recheado sempre de muita rivalidade por causa disso, e eu achava muito mais legal. Hoje não, é tudo muito político, né? Você pegar o Corinthians, o Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, que é o maior aí, talvez a maior rivalidade do futebol brasileiro, né, da capital paulista, pelo menos, né, hoje a disputa entre esses dois clubes não é tão, eu digo que não tem tanta graça como tinha no passado, onde tinha provocação, onde os caras iam lá, faziam embaixadinha, sempre tiravam uma onda. Hoje em dia perdeu um pouco dessa graça, perdeu um pouco dessa mística. Então eu acho que a gente precisa parar um pouco disso. Deixa o cara falar, pô, o cara tá fazendo o trabalho dele, que até então, né, apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil, agora vem fazendo um excelente trabalho. Então deixa o cara falar, mas vamos falar dessa partida porque ela é rodeada de tem muita coisa em jogo nessa partida, né? Principalmente a liderança do Campeonato Brasileiro, né? O empate mantém aí os dois times nas mesmas situações, né? Mas se o Santos vencer, o Santos assume a liderança da tabela. Então é um jogo que vale muito para esse time do Santos, né? Um time que só disputa o Campeonato Brasileiro. Tecnicamente, né, os jogadores, né, em cada posição do campo são, eu considero um pouquinho inferiores aos jogadores do Flamengo, e o que me deixa com uma pulga atrás da orelha, principalmente em relação a esse time do Santos, é que o Santos, por exemplo, fez uma partida contra o Palmeiras no momento em que o Santos estava, antes da parada da Copa, da Copa América. O Santos estava num momento muito bom, super badalado, e de repente toma uma goleada do Palmeiras. Então isso que me deixa um pouco com o pé atrás, porque o Sampaoli, naquela ocasião, pensou numa estratégia para jogar contra o Palmeiras, mudou um pouco o seu estilo de jogo para tentar superar, bater o Palmeiras, e acabou sendo surpreendido, acabou tomando uma goleada. Então essa é a minha maior preocupação. Eu não sei o que o Sampaoli está pensando para jogar contra esse time do Flamengo. Espero que ele consiga e que os jogadores consigam executar de forma legal, de forma daquilo que o São Paulo realmente está pensando, consigam a aplicação tática necessária para que a gente tenha um grande jogo, né? Porque o Flamengo, obviamente, eu acho que vai jogar da mesma forma, né? Um time muito ofensivo, com a marcação adiantada. Então acho que o Flamengo não vai mudar absolutamente nada, né? Grandes jogadores, a volta do Bruno Henrique agora, time que ganha ainda mais força ofensiva. Então vai ser uma partida que eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouco, principalmente pelo lado do Santos, pela forma como o Sampaoli vai tentar propor o seu jogo, porque são dois times de posse de bola, são dois times muito verticais que buscam o gol o tempo inteiro, mas o Santos, por exemplo, não vem vivendo um bom momento como vive o Flamengo, né? O Santos vem tendo dificuldades de conseguir balançar a rede, de conseguir pôr a bola para a rede, de conseguir fazer gols, e isso eu acho que é a grande incógnita. É o time do Santos. É um partidaço. A gente, todo mundo vai acompanhar muito de perto essa partida, porque vale muito, né, principalmente para o Santos, que eu já falei. Para o Flamengo, o empate, claro que eles não vão jogar para empatar. Eu acho que essa partida não termina em empate. Vai terminar com uma vitória ou para o Flamengo ou para o Santos. E o Flamengo, para mim, é mais favorito, não só porque joga no Maracanã, mas pelo momento, pela fase em que vive.
Então é uma das partidas talvez mais interessantes e eu acho que das mais aguardadas desse Campeonato Brasileiro, com certeza, essa partida entre Flamengo e Santos vai ser amanhã. Então vamos, acho que todo mundo vai parar para assistir. Espero que seja um jogão, né? Espero que a gente tenha um excelente jogo de futebol, que a gente seja brindado aí com um grande futebol. E são dois técnicos, mais uma vez vou repetir, dois técnicos gringos já jogaram na Europa, então os dois, eu acho que tanto o Jorge Jesus como o Sampaoli sabem muito bem o que fazer para bater o time adversário. O Santos, mais uma vez, para mim, é um pouco limitado tecnicamente, né? Mas já mostrou mais de uma vez que é um time muito forte, é um time que sabe ser agressivo, tem a posse da bola, mas defensivamente eu acho que é um pouco mais frágil que o Flamengo. E por esse estilo de jogo um pouco mais agressivo, de agredir o adversário, pode deixar espaços importantes para esse time do Flamengo conseguir aí a sua vitória com mais tranquilidade. E o Santos, mais uma vez falando em Santos, se de repente decidir jogar um pouco mais conservador, um pouco mais defensiva, também não é um bom negócio, porque o Santos também não é um primor defensivamente. Então é um jogo rodeado de dúvidas, de várias interrogações e, claro, vamos esperar que seja um excelente jogo de futebol, que as duas equipes joguem muito futebol e que a arbitragem, por favor, pelo amor de Deus, não interfira de forma negativa nesse jogo. Vez ou outra, eu achando que quando eu acho que a arbitragem começa a melhorar, a gente vê o que aconteceu no jogo entre Santos e Atlético Paranaense, né? Então, vamos ficar na expectativa não só para que os dois times joguem muita bola, mas para que a arbitragem faça o seu papel e faça uma excelente arbitragem. A gente fica nessa torcida. Para o Palmeiras é uma rodada importante também. Joga contra um Cruzeiro cheio de crise, né? Esse time do Cruzeiro todo dia protesto, né? O protesto da torcida e o Palmeiras no momento de recuperação, voltando ao seu bom momento sob o comando do Mano Menezes e é um reencontro entre o Mano Menezes e o Cruzeiro, né? Se o Palmeiras vencer, não chega, não termina aí esse primeiro turno na liderança, mas pode encostar muito mais, né? De repente o empate acontece, todo mundo queima a língua, todo mundo falando que Flamengo e Santos não vão empatar, de repente os dois empatam e o Palmeiras vence, o Palmeiras encosta ainda mais, né? E ainda não só encosta, mas passa o Santos, assume a vice-liderança. Então é um grande momento para o Palmeiras, é uma boa rodada para o Palmeiras aproveitar, conseguir encostar nos líderes, aproveitar esse momento que vive o Cruzeiro. Claro, eu já falei aqui no podcast anterior, se eu não me engano foi no podcast anterior, que é uma partida também com algumas incógnitas, porque o Cruzeiro joga contra o seu ex-técnico e de repente essa partida mexe com o time, né? Ou vão jogar com o nosso ex-técnico, então vamos mostrar serviço, vamos dificultar, vamos jogar muito, vamos recuperar e vez ou outra a gente vê isso, né? Principalmente quando a gente vai ter clássicos, né? Partida de clássicos, às vezes um time está lá em cima na tabela e o rival está lá embaixo, mas quando joga o clássico as coisas mudam, né? Esse fator tabela, posição na tabela não pesa. Então de repente os cruzeirenses, os jogadores do Cruzeiro veem essa partida aí não só como decisiva, mas também de certa forma como um certo clássico que joga contra o Mano Menezes. E o Mano Menezes, um cara que conhece bem o time do Cruzeiro, então eu acho que o Mano Menezes tem todos os ingredientes para conseguir bater esse time do Cruzeiro, ainda mais porque joga em casa. Então é uma partida das mais interessantes para o Palmeiras para conseguir encostar nos líderes e conseguir terminar esse primeiro turno numa posição muito favorável. O grande partida é sem dúvida nenhuma essa entre Flamengo e Santos, mas essa do Palmeiras é muito boa de ser acompanhada também porque pode balançar muito. Uma vitória do Palmeiras balança muito essa disputa pela liderança e pode colocar sim o Palmeiras ali de vez, né? De vez não, já está, né? Mas pode colocar aí o Palmeiras muito mais perto da liderança do campeonato mais uma vez. Falar rapidinho de Corinthians, um time que vem sendo, não digo contestado, mas um time que é aquele, o Corinthians é o vai e não vai. Quando você acha que vai, não vai, mas tá ali, tá na quarta posição, é o estilo do Mano Menezes, é o time que, o Corinthians para mim é aquele que come quieto, né? Fica ali,
Todo mundo vai brigar por Libertadores, vai brigar por Libertadores, já tá na quarta colocação, tá? Então é um time para se ficar de olho. Eu já falei aqui mais de uma vez, olho no Corinthians, porque ganha um, empata outro, ganha um, empata outro, e nesse pouquinho de grão em grão a galinha enche o papo. E o Corinthians está chegando. Tem uma partida agora importante, né? Porque vai fazer joga contra um Fluminense muito contestado, vivendo um momento muito ruim, joga como visitante, mas o jogo é no Mané Garrincha. Então eu acredito que o Corinthians vai ter muitos torcedores, vai ter uma torcida muito grande ao seu favor, e isso pode ser decisivo, né, para esse Corinthians conseguir sair dessa partida, mesmo como visitante, com um resultado positivo, né? Dependendo, pode jogar com a grande maioria da torcida a seu favor. Muito provavelmente isso vai acontecer, porque o Corinthians, junto com o Flamengo, tem uma das maiores torcidas do Brasil. Então, muito provavelmente o Corinthians vai jogar com a maioria dos torcedores a seu favor e, e vai meio que jogar em casa, né? Então, são elementos muito positivos para esse Corinthians conseguir sair com um resultado positivo, que é a vitória, e seguir na cola aí dos líderes, comendo quieto, na dele, na humildade, mas chegando, sempre encostado ali, de repente pode surpreender. O que eu queria falar de Corinthians é que recentemente, aí nas últimas semanas, saiu aí a notícia de que o futebol chinês está interessado no Fábio Carille. Minha opinião pessoal, tá? Eu acho que o Fábio Carille não deveria sair. Claro que futebol chinês é sempre muita grana, mas o Carille já teve uma experiência fora do Brasil. Ele foi, acreditou num projeto, não deu certo. Eu acho que se o Fábio Carille tiver que sair do Corinthians, tem que ser para ir para o futebol europeu, onde estão os melhores clubes do mundo, onde ele pode, com certeza, sem dúvida nenhuma, fazer um grande trabalho. Porque vai para a China, tudo bem, muita gente está indo para lá, tem um futebol legal, tem uma liga interessante, mas eu acho que é mais do mesmo, né? O cara ele já foi para o Egito, se eu não me engano, e para mim ir para a China é um pouco mais do mesmo. Claro que o futebol chinês tem muito mais poder de compra, né? Tem muito mais poder financeiro, a liga é muito mais forte, eu acho, pelos jogadores que estão lá, né? Os técnicos que estão lá também, eu acho que é uma liga muito mais forte, mas para mim é um pouco mais do mesmo, né? Não, ir lá só por dinheiro, mas os caras têm um projeto muito legal que não sei o que, cara. Dá uma segurada, né? Eu acho que o momento fica no Corinthians, né? Você é ídolo no Corinthians, já se consagrou no Corinthians, tricampeão paulista pelo Corinthians, muita identificação com o clube, né? Pode fazer literalmente o que quer sob o comando do Corinthians. Então, eu espero que essa notícia fique só aí nos boatos, né? Espero que por mais que seja verdade, que chegue no Fábio Carille, eu torço para que ele fique, tá? Não é, não, você está torcendo para o Corinthians. Não é isso. É porque eu acho que o futebol brasileiro ganha com isso. É um excelente técnico que fica num clube que financeiramente não consegue bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, financeiramente em termos de contratação, tá? Porque o Corinthians é muito forte financeiramente, mas tem limitações justamente por causa do seu estádio, né? E recentemente aí teve até hoje, uma entrevista, se eu não me engano foi hoje, bom, bem recente, negociação aí do Andrés com a Caixa para tentar negociar a dívida, enfim, não deu muito certo, e ele deu uma entrevista bem aquele estilo André Sanches, bem de pavio curto, bem mal-humorado, né? E essa dívida do Corinthians vai persistir e vai continuar atrapalhando o Corinthians, né? Toda vez que o Corinthians tiver que fazer uma contratação, isso vai atrapalhar muito o Corinthians. E tendo o Fábio Carille no comando técnico, é um cara que consegue tirar o melhor dos jogadores, mesmo limitados tecnicamente, é um cara que consegue tirar o melhor dos jogadores. Então, espero que ele fique, porque ele está fazendo um grande trabalho, ele consegue fazer um grande trabalho no Corinthians, mesmo não tendo grandes jogadores. Não, tem grandes jogadores, tem bons jogadores, mas não tanto quanto se a gente pensar aí Flamengo, Palmeiras, São Paulo, né? Então eu espero que fique. Eu acho que quem ganha com isso não é só o Corinthians, é o futebol brasileiro que consegue ter mais um clube competitivo e a gente possa ver o futebol brasileiro ganhar destaque cada vez mais, né? Porque já vem ganhando muito destaque, né? Pela vinda do Jorge Jesus, o poder de compra do Flamengo, Palmeiras também. Eu acho que o futebol brasileiro vem se destacando, vem ganhando moral esse, com os gringos, né? Com quem vê de fora.
o futebol brasileiro começa a ser, eu acho que um, um- um mercado atrativo até para os estrangeiros, né? Vem conseguindo trazer alguns estrangeiros, o Flamengo trouxe o Mari, o, o São Paulo trouxe aí o Juanfran, então tudo bem, o Juanfran tá mais velho, já não tinha tanto espaço na Europa, mas mesmo assim o cara veio, entendeu? Ele poderia ter escolhido um clube menor na Europa para jogar, mas ele preferiu vir ao Brasil. Então eu acho que o mercado brasileiro vem se tornando cada vez mais atrativo e eu fico na torcida para que se torne ainda mais, né? Para que esse poder de clube, esse poder de compra dos clubes aumente ainda mais, para que se torne ainda cada vez mais atrativo, né? Porque quem ganha com isso somos nós, né? Toda vez fica aquela discussão de o futebol europeu é o mais legal, lá está o futebol mais o melhor futebol do mundo, que não sei o quê, e aí passa a Copa do Mundo e reclama, né? O futebol brasileiro está ultrapassado, os técnicos estão ultrapassados, né? A CBF precisa organizar o campeonato assim assado para ser mais competitivo e que não sei o quê. Então a gente precisa torcer para que dê certo mesmo, para que venham mais gringos, não só técnicos, mas jogadores, para que o futebol brasileiro ganhe com isso. Acho que quem tem a ganhar é só o futebol brasileiro. E é uma evolução, né? À medida que o futebol brasileiro evolui e ganha com isso, né? Isso vai se refletir na seleção e eu quero acreditar que com esse crescimento do futebol brasileiro a gente fique cada vez mais perto aí de mais um título mundial na próxima Copa do Mundo. Então, quem tem a ganhar somos nós. E eu fico na torcida para que é, continue evoluindo. E a presença, por exemplo, do Fábio Carelli no Corinthians é importante para que a gente continue evoluindo, né? Todo o futebol como um todo, né? O patrocínio do Palmeiras, né, que é considerado aí um dos maiores, com certeza o maior da América do Sul. O Flamengo aí contratando a rodo, né? Também muito poder de compra. Então o São Paulo também trouxe aí Daniel Alves. Então isso é muito legal. Eu acho que o futebol brasileiro ganha muito com isso e começa a ganhar destaque no mundo, porque traz aí, pô, Daniel Alves, tudo bem, cara com a idade bem avançada, mas que é extremamente relevante, considerado um dos melhores laterais do mundo. O Flamengo tem Felipe Luiz, tem Rafinha, dois grandes nomes no futebol brasileiro, no futebol mundial, se a gente pensar em laterais. Então, isso é muito legal. Eu acho que isso é muito bacana e espero que isso continue, esse processo continue, porque mais uma vez, quem ganha com isso somos nós, né? E eu, pelo menos, fico na torcida para que o esporte cresça e evolua e que siga evoluindo para que a gente volte a ser destaque no mundo. Porque hoje, obviamente, o destaque é o futebol europeu. Claro que a gente nunca vai conseguir se equiparar ao futebol ao europeu em relação a poder de contratação, em poder financeiro. Mas à medida que a gente cresça, isso torna atrativo para os europeus que olham para o mercado brasileiro e falam: ó, eu posso ir lá, né? A liga é muito forte, é muito relevante, o mundo está olhando para a Liga Brasileira, e aí lá eu vou conseguir ganhar um salário legal e um salário equiparável ao futebol europeu. Por que não ir para lá? Por que não tentar ser um ídolo lá? Então isso é bacana. Eu acho que a gente ganha com isso e o futebol brasileiro como um todo, pensando de um modo geral, bem amplo, não só em relação ao Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas pensando até em seleção. Acho que todo mundo tem a ganhar com isso. E eu fico na expectativa para que essa corrente, essa onda continue. Falar rapidinho de São Paulo agora, tem um jogo contra o CSA, uma bela partida para o São Paulo também voltar aí a encostar nos líderes, a ganhar ponto para voltar a sonhar. Eu não digo voltar a sonhar, para mim o São Paulo ainda disputa o campeonato, por mais que já esteja um pouquinho longe em pontuação e os líderes, principalmente o Flamengo, estão vivendo aí um grande momento. São Paulo, para mim, eu acho que é possível de chegar. E essa partida, principalmente contra o CSA, que está na zona do rebaixamento, é uma partida muito importante. São Paulo precisa vencer essa partida, não só porque joga no Morumbi, mas porque é uma partida, não só porque joga no Morumbi, mas porque joga também contra um time na zona do rebaixamento, mas também porque precisa voltar a ganhar 3 pontos. Precisa ganhar 3 pontos para conseguir encostar aí no Corinthians, no Palmeiras e continuar sonhando com esse título brasileiro. Porque se pô, o empate para mim é negativo, é um resultado negativo. Se empatar e Palmeiras vence, ou Santos ou Flamengo vençam, é, a distância aumenta ainda mais. E aí
pô, bate aquele desânimo, pô, a gente estava tão perto, agora fica uma distância longa, e isso quebra um pouco com a moral dos jogadores. Então, espero que seja aí é, é, uma partida positiva para o São Paulo, todo respeito ao CSA, né? Mas é uma partida que o São Paulo precisa vencer e pode ter aí o Daniel Alves, aí, muita especulação. Daniel Alves na lateral direita, a volta aí de um centroavante, finalmente, né? Então acho que tem tudo aí, todos os elementos para que o São Paulo consiga fazer uma boa partida e consiga sair com a vitória. Eu espero que o Daniel Alves faça essa partida na lateral direita. Eu estou esperando isso, ó, há muito tempo. Eu até comentei, acho que a última vez que eu falei de São Paulo eu comentei. Já passou da hora do Cuca pelo menos tentar colocar o Daniel Alves ali, porque na seleção brasileira ele joga como lateral, né? E ele, eu acho que como lateral direito ele pode render muito mais. Ele pode ajudar o São Paulo muito mais do que no meio de campo. Então eu espero que tenha uma chance, cara, pelo menos uma partida para ver, para sentir. De repente o cara faz um partidaço, né? Ajuda o São Paulo a fazer 2, 3 gols. E aí, pô, devia ter feito isso antes. Deixei passar um monte de ponto, porque eu quis colocar o cara no meio de campo e na lateral direita ele poderia ter rendido, ele poderia ter arrebentado muito mais. E aí, se de repente isso acontece, ok, deixa o cara lá porque o São Paulo precisa de mais pontos, precisa continuar pontuando, precisa voltar a ter uma boa sequência para continuar sonhando com esse título brasileiro que está um pouquinho distante, mas tá perto, cara. Assim, você emenda 3 vitórias seguidas, o cenário já muda, a perspectiva muda completamente. Então, eu acho que já passou da hora. Espero que ele realmente jogue na lateral direito para a gente ver como é que ele vai render. Porque eu acredito que ele possa render muito mais. Eu acho que ele pode ajudar o São Paulo muito mais jogando na lateral direita do que no meio-campo, como ele vinha atuando. Então, expectativa em relação a isso, pelo menos com relação ao São Paulo. Eu acho que é isso aí, né? Tem outras grandes partidas, o Internacional também tem uma partida importante, se quiser sonhar aí, sonhar não, né? Se quiser se manter, né? Porque o objetivo do Internacional nesse momento é a Copa do Brasil, mas se quiser se manter aí, pelo menos brigando por Libertadores, é uma partida importante para se vencer, uma partida contra o Atlético Mineiro, fora de casa, né? A partida é no Independência, é muito difícil, mas o Atlético Mineiro, assim como o Cruzeiro, não vem vivendo um bom momento, né? O futebol mineiro, cara, é muito triste isso, passando por um momento chato, um momento complicado, difícil, né? O Atlético Mineiro 4 vitórias, 4 derrotas consecutivas, então é, eu acho que é o momento do Internacional se aproveitar disso, né? Ignora, cara, o adversário está num mau momento, infelizmente eu tenho que pensar em mim, tem que ir para cima. É claro, vai poupar alguns jogadores porque está pensando na final da Copa do Brasil, mas é uma partida importante. Eu acho que tem que se aproveitar desse momento ruim que vive o Atlético Mineiro para tentar pontuar, se não os 3 pontos, pelo menos um empate, para seguir ali pelo menos sonhando com a disputa aí pela vaga na Libertadores. Acho que o Internacional ainda é possível, tá, de se pensar em título. Claro, está muito, muito longe, não, 9 pontos do líder, mas é possível ainda. Ter um segundo turno inteiro e pontuar é importante, porque na próxima quarta tem a final da Copa do Brasil, o último jogo da final, e aí a gente vai ter definição. De repente, o Internacional é campeão, já estou classificado na Libertadores, ok, né? Mas, claro, a torcida vai querer que o time siga na briga pelo o título do Campeonato Brasileiro. Mas se de repente perde, aí ser campeão do Campeonato Brasileiro passa a ser o principal objetivo. Então é importante pontuar, porque tem um segundo turno inteiro e o Internacional não está longe. Dá para sonhar sim. 9 pontos, ok, mas tudo é possível. O Campeonato Brasileiro já surpreendeu a gente várias vezes e até o final tem muita coisa, tem muita água para rolar. Então é um partido importante. Eu acho que tem que tentar pelo menos arrancar uns pontos aí, se aproveitar do mau momento do Atlético Mineiro e, e tentar ganhar pelo menos um pontinho, sair de pelo menos um pontinho para seguir ali brigando pela zona da Libertadores e não se desgarrar tanto, né? Pelo menos se de repente um resultado negativo que cara, não é esperado, mas é possível de acontecer. Infelizmente, todo mundo está sujeito a isso. Por isso que não pode deixar de olhar para o Campeonato Brasileiro e eu parabenizo o Internacional por isso. Um time que não fechou os olhos para o Campeonato Brasileiro, como fez o Cruzeiro por muito tempo e agora está numa situação ruim, e como fez o Grêmio também, que está no meio da tabela, foi deixando,
e agora está no meio da tabela. Agora pensar em título é muito distante, né? O Grêmio, para mim, consegue brigar por Libertadores só. Já não dá para chegar mais pensando em, claro, de novo, de repente faz história, de repente acontece um milagre, mas é muito complicado pelo momento que vive os líderes, né? E justamente porque Santos, Palmeiras só pensam em campeonato brasileiro, então isso complica ainda mais, torna ainda muito mais difícil, né, pensar, por exemplo, o Grêmio em título, né? Então, é, parabenizo o Internacional por essa postura. É um time que olhou para todos os campeonatos com muito carinho e jogou com muita seriedade, né? Chegou longe da Libertadores, chegou, está na final da Copa do Brasil, agora está no G6 do Campeonato Brasileiro. Então, um time que se planejou muito bem e fez a sua lição de casa muito bem. Segue ali em cima, segue sonhando aí com a Copa do Brasil, principalmente, mas pode sonhar sim, continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, que está um pouquinho longe, mas tem um segundo turno inteiro, e um segundo turno inteiro é muita coisa, é muito ponto a ser disputado. Então, é, não é descartado ainda, tá? Então, não é um sonho impossível. Tá na cola do Internacional Bahia, que vem numa crescente muito boa, e fica de olho, hein? Que o Bahia eu acho que é o principal, é, é o time que pode tirar o Internacional dessa zona de Libertadores, é o Bahia, né? Que vem vendo um bom momento agora, 3 vitórias, é, comando é, do Roger Machado. O Roger Machado vem fazendo um trabalho muito bom, então esse Bahia aí também é um time para se ficar de olho. É um dos times aí, nesse momento, um dos mais interessantes aí, que vem complicando a vida de muita gente. Então, olho nesse Bahia também, hein? Tá chegando, foi chegando ali, como quer não quer nada, e tá encostado agora no G6. Tá empatado com o Internacional em pontuação. Então, olho nesse time do Bahia, que é um time que tá comendo pelas beiradas, mas tá chegando. E vem mostrando um futebol legal. Isso que é o mais bacana de tudo. Acho que é isso, gente. Tentei fazer aí pelo menos a minha expectativa aí, pelo menos para os líderes do Campeonato Brasileiro. Claro que a grande partida de destaque, a mais esperada, é entre esse time do Flamengo e o time do Santos. Eu estou muito na expectativa e vamos acompanhar e vamos voltar na segunda-feira para comentar o que foi essa rodada que que é muito promissora. No topo da tabela, extremamente promissora essa rodada. Pode mexer, pode ter mudança, o Flamengo pode ficar ainda mais líder, então vamos acompanhar de perto. Semana que vem estamos de volta para comentar, fazer um giro aí, um resumão dessa rodada. Fica o meu convite, sempre. Quiser que eu fale de qualquer outro assunto, comenta aí embaixo, deixa o seu comentário. Semana que vem a gente volta e discute, tá certo? Desejo a todos um ótimo final de semana, né? Uma ótima rodada de Campeonato Brasileiro, e me despeço. Um forte abraço e até a próxima.